Senhor é a proteção da minha vida. Caríssimos irmãos e irmãs, salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que se entregou na cruz e nos revelou a luz. Grande semana da nossa fé, semana de abrirmos os nossos corações para contemplarmos o Senhor nosso Deus, para contemplarmos a sua entrega, a sua vida, a sua doação e, mais do que isso, para contemplarmos a grandiosidade do seu amor por nós. Segunda-feira da grande semana, da Semana Santa. A liturgia destes dias, segunda, terça e quarta e quinta também, nos fará um convite para refletirmos sobre, para nos prepararmos para vivenciar esses mistérios. É preciso preparar-se, preparar o coração, preparar a vida para contemplar o Senhor. Porque pode ser que, a exemplo do que nos narra Marcos, nos revoltemos como discípulos e não concordemos de estar lá aos pés da cruz. As mulheres estavam, o centurião romano acreditou, e nós? Essa é a semana de refletirmos e crescermos na nossa fé e na nossa coragem de seguimento do Senhor. Primeira leitura de hoje é tirada da profecia de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7. Estamos no início do livro das Consolações de Jerusalém. Há aí essa abertura dada por Ciro para a libertação do povo. E o profeta vai prefigurar no servo, que vai ser narrado nesses 3 dias, que refletiremos juntos. O profeta vai apresentar este servo como a grande prefiguração do Cristo. Inicia a profecia na primeira leitura de hoje nos dizendo o seguinte: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz. Nele se compraz a minha alma, pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. O servo, então, meus irmãos e irmãs, não é um profeta, não é uma pessoa qualquer. O profeta já anuncia coisas grandiosas que virão. E essas coisas grandiosas que virão são os sinais de Deus que se revelarão na encarnação do seu Filho. O seu Filho que vem em nosso encontro, ao nosso encontro, nos oferecer a vida plenamente. Nos oferecer a esperança, nos oferecer a confiança e a fé. Este é o servo. E interessante, ele não levanta a voz, ele não se faz ouvir pelas ruas, ele não quebra uma cana rachada e nem apaga um pavio que ainda fumega, mas ele vai promover o julgamento para saber a verdade. Não esmorecerá e nem deixará se abater, enquanto não estabelecer a justiça sobre a terra. O Cristo vem, o servo protótipo do Cristo é esse que vem como o grande sinal de Deus, sinal da justiça. E muitas vezes achamos que a justiça é aprovar os que acertaram e destruir os que erraram. A justiça, meus irmãos e irmãs, é aquele que acredita num pavio que ainda fumega. Aquele que acredita numa cana rachada que já não dá mais caldo. E por que acredita? Porque sabe da sua missão de estabelecer a paz e a justiça sobre a terra, de reunir todos os que Deus criou no seu amor. O servo é aquele que cumpre verdadeiramente a vontade de Deus. Por isso que nele está o poder. E que poder está nele? Verso 5.
Isso diz o Senhor Deus que criou o céu e estendeu. Firmou a terra e tudo soprou da vida no que ela move. Eu dei a este servo a força das nações. A força da criação está com ele. Esse poder da criação está com ele. Esse servo é aquele que acolhe essa graça criadora. É aquele que tem essa missão de recriar. Santo Irineu de Leão vai nos dizer que ele recapitula, ele recomeça na sua vida um novo projeto. E não abandona o passado, mas reúne na sua pessoa todos para esse novo plano de salvação. E vai dizer o verso 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do meu povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar dos cárceres os que vivem nas trevas. Ou seja, o servo é aquele que vai trazer a vida verdadeira. Vai romper as trevas, vai apresentar a vida, vai derrubar as cadeias e vai propor um novo tempo. Um novo tempo de vida, uma nova aliança. Ele será uma luz que guiará todos ao encontro do Senhor. Por isso que a aliança será no seu próprio nome. E o Salmo responde exatamente a este fim, né? Salmo 26, 27. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Há um convite aqui, meus irmãos e irmãs, para que possamos descobrir nesse Cristo mais do que um gesto ou um Jesus bonitinho. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Ele nos apresenta um projeto novo de vida. E esse projeto novo de vida está alicerçado na proposta do Pai para que todos tenham vida. Por isso que é preciso reconhecer nele esse grande projeto de amor de Deus por nós. O Evangelho, tirado do Evangelho de São João, segundo São João, versículos 12, de 1 a 11. Jesus ressuscitou Lázaro. E agora ele retorna a Betânia. E o evangelista nos diz, são 6 dias antes da Páscoa. A narrativa que vai seguir vai ser a narrativa dos dias que antecedem a morte e ressurreição do Senhor. E lá em Betânia ele encontra aquilo que é o exemplo da comunidade cristã. Marta, que convidou ele para uma janta. Lázaro, que se põe à mesa para ouvir o Senhor, mas Lázaro, não nos esqueçamos, é o ressuscitado. É aquele que acolheu o chamado de Deus e saiu das entranhas da morte. E Maria, aquela que talvez não compreenda totalmente o mistério de Deus, mas decide mergulhar nesse mistério. Então ela é a que unge o Cristo, que unge o seu corpo para a vida verdadeira e não para a morte. São amigos de fé. Eles são os grandes sinais da comunidade de fé, de como deve ser a comunidade que segue o Senhor. Eles são os sinais, ali há os sinais da morte, mas principalmente os sinais da vida. E a estes 3 irmãos e a esta festa de despedida do amigo se opõe Judas, o mesquinho, o pequeno, que não consegue perceber o projeto de Deus, que não consegue entender o chamado de Deus na sua vida. Ele está preocupado com os pobres? Pode ser até que esteja, mas ele não consegue ver o sinal. Ele não se coloca como discípulo. Ele tem o seu próprio projeto. Hoje talvez é o dia de refletirmos sobre isso. Quantas vezes nós construímos o nosso projeto? Lembre-se quando Jesus diz a Marta,
Se creres, verás a glória de Deus. E aí ele diz para Lázaro sair. Muitas vezes somos homens e mulheres de fé, mas nos falta o fundamento, a garantia, aquilo que dá estrutura à nossa fé. Aquilo que nos diz assim: olha, meu filho, confia, dê passos. O meu servo, ele vem para estabelecer a paz entre as nações. A justiça de Deus há de se realizar, mas para ela realizar é preciso que nós saibamos confiar e abrir o coração aos sinais. No meio do caminho, entre os amigos de Betânia e entre Judas, há os judeus, que não vão por causa de Jesus, vão para ver Lázaro, mas não sabem o que fazem ali, estão meio perdidos com os sinais. Os sumos sacerdotes, os chefes do povo ficam desesperados porque muita gente está indo atrás dele. Ele multiplicou pão, ele ressuscitou Lázaro, o que mais ele vai fazer? Ele fez um cego enxergar. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E junta-se a mesquinhez de Judas e a falta de fé e confiança no Senhor dos sumos sacerdotes. Também não podemos ser esses judeus que não vão lá por causa de Jesus, mas vão lá por causa de Lázaro. Aqueles que precisam tocar, os Tomés, que precisam provar. A fé não nasce do tocar. A fé nasce na confiança do servo do Senhor. Ele é o eleito de Deus. Ele é aquele no qual o Senhor compraz a sua vida. E se nós não soubermos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, precisamos nesse tempo agora recobrar e converter em nós essa decisão pelo Cristo. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde sempre.